Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para trabalhar a disciplina de Física nesse Acerte os Ponteiros com o Enem. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje a gente vai tratar de um assunto que, ao mesmo tempo, ele é bastante tranquilo, em alguns termos ele é bastante complicado, porque o tema energia é bastante cobrado no Enem, né? Lá nas primeiras aulas, né, primeira, segunda aula, a gente comentou que a prova do Enem basicamente, né, tem uma formação em cima do conteúdo de energia, né? Na verdade, energia é um conceito fundamental dentro da física e é um conceito que, mesmo sendo fundamental, é muito difícil de definir. É muito difícil de trabalhar justamente pelo fato que é complicado você definir de uma única forma energia dentro das várias utilizações que a gente usa para a palavra. Portanto, né, a gente vai trabalhar aqui uma definição, mas não entenda essa definição como uma coisa fechada. É uma tentativa de explicar o conceito, já que a gente diz em física que energia é um conceito primitivo. É um conceito que ele está há tanto tempo aí, vamos dizer assim, arraigado na ideia da sociedade, que às vezes a gente acaba utilizando essa palavra com sentidos, com conotações que não são exatamente aqueles sentidos práticos da física. E, portanto, né, às vezes a gente não consegue achar uma única definição que sirva para todas essas aplicações que a gente vê aí no cotidiano, ok? Uma dessas definições que a gente tem é a que a gente vai ver agora no primeiro slide. Bom, acompanha aí a definição de William Ostwald, que é um físico-químico, né, que ele diz que energia é aquilo de que se necessita para realizar qualquer tarefa ou trabalho. Seguindo essa ideia, a energia é tudo o que produz ou pode produzir ação, podendo por isso tomar as mais variadas formas. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar, né, de uma determinada aplicação do conceito de energia, né? Nas próximas aulas, a gente vai ampliar essa conceituação, né? A gente vai trabalhar as questões do Enem, que, como eu disse, vou repetir, são várias e várias, né? Em que a gente tem essa aplicação de energia, desse conceito de energia, em vários formatos. Mas nesse momento aqui, a gente vai privilegiar uma forma de trabalhar o conceito de energia que vai estar sendo atrelada a duas ideias. Acompanhe o slide. As diferentes designações de energia correspondem apenas a duas formas fundamentais de energia. Olha lá. Aqui a gente começa trabalhando a energia que a gente chama de energia cinética. É um formato de energia que, principalmente para aquela ideia de primeiro ano do ensino médio, a gente tem associado uma ideia, que é o que a gente vai ver na sequência, que é fundamental para aquele momento do ensino médio do primeiro ano, que é movimento, né? A gente nas aulas que a gente teve para trás, a gente viu isso. A gente muito se preocupa com a ideia de análise de movimento. E essa energia está presente na ideia de movimento. Outra forma de energia que a gente trabalha muito nesse momento é a chamada energia potencial. Veja no gráfico. Essa energia potencial, em contrapartida à energia cinética, ela também vai ser uma forma da gente, a partir dela, entender o porquê o movimento aconteceu. Então, o movimento, que faz parte dessa mecânica que a gente está trabalhando, tem trabalhado desde o começo, ela é fundamentada dentro desse conceito de energia dividido nessas duas, cinética e potencial. Ok? Bom, para a gente começar já a falar especificamente de cada formato de energia, a gente vai privilegiar essa ideia da energia cinética. E a energia cinética está ligada, como eu disse agora há pouco, ao movimento. Acompanhe o slide. Você vê aí, ó, que a energia cinética, você vê que eu coloquei o desenho do Flash, aí, um herói que justamente, né, por conta dessa sua alta velocidade, ele precisa, para desenvolver essa alta velocidade, muita energia. E essa energia associada ao movimento, e portanto velocidade, é chamada de energia cinética. Você vê aí pela essa equaçãozinha, energia cinética depende da massa, do quadrado da velocidade dividido por 2. Agora, perceba aqui, ó. A gente tem uma relação de correspondência, né? Energia depende da massa e da velocidade do corpo a ser colocada como sendo energia cinética. Por uma questão de proporção matemática, quanto maior a velocidade que um corpo tem, maior a sua energia, e vice-versa, né?
para que o corpo obtenha grande velocidade, ele tem que ter energia para isso. Você vê que a velocidade é elevada ao quadrado. Isso quer dizer que numa correspondência de proporção, quanto maior a velocidade, maior a energia, só que a velocidade elevada ao quadrado vai fazer que se eu dobrar o valor da velocidade, a energia vai ser levada a 4 vezes o aumento dessa energia. Então, essa relação de proporção onde a velocidade é ao quadrado mostra que para que um corpo tenha energia e transforme, ou melhor, e aproveite essa energia na forma de velocidade, a gente entende que ao dobrar a velocidade, ou triplicar a velocidade, a energia vai sempre aproveitar essa mudança no dobro, né? Ou melhor, perdão, no quadrado. 2, aumentando por 2 a velocidade, a energia aumenta por 4. Aumentando por 3 a velocidade, a energia aumenta por 9. É uma relação de proporção direta, mas no quadrado. O outro formato de energia que a gente mais vai acabar trabalhando aqui é chamada energia potencial. Essa energia potencial, ela tem aí dentro dela formas de ser trabalhada. Em linhas gerais, a energia potencial é definida como, acompanhe o slide, é uma energia que está associada ao armazenamento dessa energia. Um corpo, para ter a chamada energia potencial, ele tem que ter essa energia guardada dentro dele, e por isso que o nome dela é potencial, porque ela potencialmente pode ser utilizada no momento que for necessário, que o corpo necessitar, e geralmente ele vai aproveitar essa energia que está guardada de forma potencial dentro dele para gerar movimento. Então existe sempre uma troca de um formato de energia ao outro, mas sempre a tentativa de gerar movimento ou de obter movimento, certo? Essa energia potencial, ela é armazenada, como colocado aí no slide, de 2 formas diferentes. Acompanhe. A energia potencial, ela pode ser acumulada, associada à chamada energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional, se você olhar aqui para o slide, né, está associada à altura que um corpo se encontra. Eu coloquei o desenho aqui dessa plataforma, que o nadador vai fazer um salto ornamental ali, justamente para mostrar que, dependendo da altura que ele consegue se colocar na plataforma, maior a energia que ele vai ter e, consequentemente, melhor vai ser o salto nesse aproveitamento de energia. Maior velocidade ele vai obter, porque ele vai conseguir transformar essa energia no formato armazenado, no formato potencial, em velocidade, e vai fazer uma transformação que a gente vai ver mais adiante. Você vê que a energia potencial gravitacional está relacionada à altura, e da mesma forma que agora há pouco com a velocidade, é uma relação de proporção direta. Aumentando a altura, aumenta-se a energia que está guardada no corpo, de forma potencial. Bom, o outro formato que a energia potencial pode se mostrar para a gente é no formato de energia potencial elástica. Acompanha aí. Olha só. Essa energia potencial elástica, ela está ligada a uma deformação de uma mola ou um elástico. Então tem que ter na situação, para eu tratar de energia potencial elástica, uma mola ou um elástico. Veja até que eu coloquei como exemplo aqui, esse arqueiro aqui. Ó. Porque quando se puxa a corda do arco, você está acumulando energia nessa corda, pode ser um elástico, e essa energia acumulada vai ser utilizada para impulsionar a flecha para frente. Então, a utilização da energia que estava acumulada na forma de geração de movimento. E essa energia potencial elástica aqui, ela está associada de maneira direta também a esse K. O K é uma coisa chamada constante da mola. Cada mola, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, dependendo do material que ela é feita, ela tem uma constante associada a ela. É um índice que determina como a mola é, de que material ela é feita. E é esse X aqui que a gente chama de deformação da mola. Quanto mais deformada a mola, tanto você puxando a mola como você comprimindo, mais energia você acumula na mola. Veja que, por uma semelhança com a energia cinética de agora há pouco, a deformação da mola está elevada ao quadrado. De modo que se eu dobro a deformação, a energia acumulada na forma potencial elástica vai quadruplicar, vai multiplicar por 4. Certo? Relação matemática aí acompanha a proporção direta. Só que tem que lembrar que está elevado ao quadrado o x, e cada vez que você modifica o x, modifica a energia sempre elevado ao quadrado. Uma situação que é muito importante, principalmente para as questões do Enem, é a situação de que, quando você trabalha o conteúdo energético,
quando você vê que um corpo aproveita energia para algo, para a realização de uma tarefa, como foi colocado na definição logo no começo, para ele aproveitar essa energia, ele tem que fazer transformações de energia. Porque a energia que às vezes um corpo recebe num formato, ele não consegue aproveitar para realizar um algo, uma tarefa. E ele tem que transformar essa energia de forma que essa energia se mostre sendo possível de ser utilizada para aquela tarefa. E é por isso que a gente tem que trabalhar uma informação importante agora para poder ver como essa transformação ocorre. E essa informação a gente chama de conservação da energia, ou muitas vezes mais conhecida como lei de Lavoisier. Acompanhe aí o slide. Você vê aí que a chamada conservação da energia mecânica, a lei de Lavoisier, diz que a energia mecânica é o somatório da energia cinética com a energia potencial. Esclarecendo, o que é energia mecânica? É justamente o que está sendo colocado aí. Num sistema de observação, um sistema que você está estudando, a energia cinética somada à energia potencial do corpo que você estuda é sempre chamado de energia mecânica. Mas essa conservação só vai ser clara quando o sistema for chamado conservativo. O que a gente chama de sistema conservativo? É aquele em que a energia vai ser conservada. Como que essa energia vai ser conservada? Na ideia de você pensar que uma coisa que atrapalha muito nas questões de física, na análise de fenômenos em física, que é o atrito, a gente não vai fazer essa consideração. Porque o que o atrito faz? Ele rouba energia. Se você empurra um corpo sobre uma superfície e esse corpo para, quem fez esse corpo parar foi o atrito que roubou a energia que você doou para o corpo e o corpo aproveitou em movimento e esse roubo de energia vai fazer o corpo parar. O corpo sozinho não consegue obter energia, a única alternativa dele é parar. Então, para que a gente analise sistemas chamados conservativos, esse atrito ele não vai ser considerado. O corpo vai continuar o movimento, mesmo sem ação de alguém empurrando, porque a energia que ele recebeu para se movimentar não foi perdida. Isso é chamado sistema conservativo, certo? Na situação que você vai observar aqui comigo, eu coloquei uma ilustração de uma montanha-russa. Essa ilustração mostra muito bem a conservação da energia mecânica quando a gente analisa a situação de não consideração de atrito, o que não é real, é verdade, mas em física a gente às vezes trata de sistemas chamados ideais, aqueles que a gente não considera o atrito, a gente considera sistema perfeito. Na ausência de atrito, não há perda de energia. Então, eu quis demonstrar aqui que nesse ponto A, o ponto mais alto aqui da trajetória do carrinho da montanha-russa, a energia que ele tem aqui, que ele tem em B, C, D, E, ou em qualquer outra posição que você possa imaginar no circuito que ele faz, essa energia é constante. Então, eu até coloquei, ó, energia mecânica é energia cinética, mas a potencial é sempre constante na situação, lembra, desconsiderando o atrito. E como a gente faz muito disso, desconsiderar o atrito, né, entender ele como sendo irrelevante para a situação, essa ideia da energia se conservando, a chamada a lei de Lavoisier, que você às vezes até sabe dela de uma maneira diferente. Fala assim, ó, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Essa ideia diz que a energia se mantém do início ao fim. A energia que a gente tem no universo, por exemplo, desde o começo da sua formação, é a mesma desde lá, e a gente só vai fazendo o quê? Fazendo transformações dessa energia. Para a gente visualizar melhor isso aí, nós vamos ver agora uma sequência de animações para a gente poder ver isso na prática, vendo um desenho, alguma coisa que fique mais fácil da gente assimilar essa ideia, ok? Acompanhe aí. Olha só, observando aí o desenho, você vê uma bolinha, uma rampa, né? E a gente vai fazer uma ideia a respeito do gráfico do sistema conservativo, para você ver como que o sistema conservativo funciona numa prática aí, né? Você vê que eu deixei a bolinha cair e a energia mecânica dessa bolinha, dado pela equação ali, ó, é energia mecânica igual a cinética mais a potencial em qualquer ponto da análise que eu vou fazer. Seguindo, olha lá, a bolinha naquele ponto inicial lá tem uma altura h, tá percebendo aqui, em relação ao nível de referência que é o chão. Essa bolinha, ao baixar um pouquinho, ela diminui essa altura. E quando você percebe essa diminuição de altura, você vê que apareceu aqui uma setinha mostrando uma diminuição da energia potencial. Porque, obviamente, energia potencial depende da altura. Quanto menor a altura, menor essa energia potencial. Agora, veja que eu vou fazer análise em cima do conceito de velocidade.
Quando a bolinha desce, ela estava parada no início, e quando ela desce, ela vai aumentando essa velocidade. Você vai ver que lá na equação vai aparecer um aumento na energia cinética, tá vendo? Esse aumento foi graças ao aumento da velocidade quando a bolinha desceu pela rampa. Tudo isso desconsiderando o atrito. Bom, voltando para a ideia. Quando você pensa tudo ao mesmo tempo, a energia cinética vai aumentando quando a bolinha vai descendo. Você viu lá ó, pela equação, a setinha amarela para cima. E a energia potencial gravitacional diminuindo. Por quê? Porque a altura foi diminuindo conforme a descida da bolinha. Mas um aumento de energia cinética vem de uma diminuição da energia potencial. A diminuição de um e o ganho de outro faz com que, no final das contas, a energia mecânica seja constante. Então, essa ideia, mais uma vez, reflete a situação da conservação da energia de Lavoisier. Mesmo que um tipo de energia diminua num movimento, o outro tipo de energia obrigatoriamente aumenta para que o somatório dessas influências fique constante no final da análise do movimento. Ok? Volta para a animação. Olha só. Vamos pensar no gráfico, então. Enquanto a bolinha está lá no ponto mais alto, ou seja, na sua altura maior, a energia que esse corpo tem é energia potencial. Está vendo lá, verde? Sim, ó. Olha o gráfico, olha o tamanho do gráfico em função da altura que a bolinha se encontra. Quando eu solto a bolinha, você vê que vai aparecer a velocidade e, portanto, vai também aparecer o conceito de energia cinética. Você viu que a outra cor apareceu aqui falando sobre energia cinética. Bom, nesse ponto que a bolinha está mais baixo, a sua energia potencial gravitacional baixou, porque a altura diminuiu. Mas, em consequência disso, a energia cinética aumentou, porque a velocidade aumentou. Você vê que quando chega no final, bem nesse ponto aqui, ó, eu não tenho mais altura nenhuma. Não tendo altura, mas tendo velocidade, eu tenho que toda a energia que era potencial gravitacional, a verdinha aqui, se transformou em energia potencial, ou melhor, energia cinética, mas eu ainda continuo tendo a situação de energia se conservando, porque olha só, o conteúdo de energia potencial gravitacional que no meio do movimento baixou bastante, e o conteúdo de energia cinética que no meio do movimento aumentou bastante, a somatória dessas duas energias vai dar a energia que tinha antes e a energia que tem depois, porque essa energia se conserva, mais uma vez. Tá certo? Então, essa ideia de Lavoisier é muito útil, muito necessária, porque muitas questões vão lançar mão dessa ideia. Praticamente só isso, de que a energia ela troca de cara, troca de nome, mas ela continua sendo energia, certo? Agora a gente vai acompanhar algumas questões em que vão trabalhar justamente essa situação, de você ver a modificação do formato de energia, mas lembra, se o sistema for considerado conservativo, o que na maioria das vezes essa energia só muda de nome, mas o conteúdo, o valor numérico, do início ao fim. Só vai haver uma mudança de nome, de aplicação, muitas vezes, dessa energia. Bom, a aplicação 1 aí, observa a questão, fala lá. Observe a situação descrita na tirinha abaixo. Eu vou te ajudar aí, né? Você vê aí, tem um menininho com arco e flecha, um outro amarrado lá na árvore, uma maçã na cabeça dele, a menina chega e pergunta, você quer matá-lo ou acertar a maçã? Aí ela continua, você deve mirar mais para cima para compensar a gravidade. Ela falou isso porque se ele apontasse direto para a maçã, o que ia acontecer? Quando soltar a flecha, a atração gravitacional vai atuar sobre a flecha e ela vai fazer a flecha descer um pouquinho e possivelmente ia acertar o menino. Né? Aí ela pede para fazer o contrário. Eleva um pouquinho, né, para que quando ela dê essa caidinha, não vá acertar o menino. Continua lá. Aí ele pergunta, assim, né? Você vê que a flechinha lá mudou de posição. Bom, e com isso ele conseguiu acertar a maçã. Aí o menino fala, né? Ufa, ainda bem que a Lisa apareceu, chegou. Bom, assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia 2 pontos. Então, a gente vai analisar item por item, justamente para ver qual foi a transformação de energia que aconteceu.
Para a gente ter noção da transformação de energia que aconteceu, a gente tem que ter noção da energia que tinha antes e noção da energia que vai ter depois do fato ocorrido. Então, antes de o menino soltar a flecha, o que ele fez? Ele fez aquilo que eu comentei lá no arqueiro agora há pouco. Ele puxou a corda, acumulou energia na corda, e energia acumulada é energia potencial. Como tem corda, elástico, possivelmente mola também, nesses arcos mais modernos tem molas também, a gente vai ter que entender que essa energia ali é na qualidade de energia potencial elástica. Então, a energia inicial é elástica. Então, a gente vai olhar as alternativas e vai eliminar aquelas que justamente não começam com energia elástica. Certo? Em contrapartida, quando a gente solta a flecha, né, essa energia elástica vai ser mandada para a flecha, vai ser colocada na flecha, e a flecha vai se movimentar até chegar lá na maçã. Lembra, movimento, que energia está associada? Energia cinética, que tem a ver com velocidade. Então aqui a gente tem uma simples transformação de energia elástica, guardada no elástico, que vai ser transferida para a flecha, e a flecha vai se movimentar a partir daí utilizando essa energia. Então a gente tem uma simples troca de energia potencial elástica numa energia cinética, movimento. Olha as alternativas. Só para a gente comentar uma a uma, porque a gente já sabe a resposta, mas vamos comentar uma a uma. A letra A fala energia potencial elástica e energia gravitacional. Né? Para ficar direitinho aí, um pouco melhor, ele deveria colocar potencial elástica e energia potencial gravitacional. E não é isso, né? A gente tem elástica sim, a primeira ok, mas a outra não é energia potencial gravitacional. Então essa está descartada. Letra B, gravitacional e energia potencial. Você vê que tem uma coisa estranha aí, né? Energia potencial também, melhor, a gravitacional também é uma energia potencial. Então é um item aí que fica meio vago. Também está errado. Letra C, justamente o que a gente quer. Energia potencial elástica e energia cinética. Essa é a correta. Vamos analisar as outras só para fechar. Letra D, cinética e energia potencial elástica. A flecha não estava andando e acumula energia depois no próprio arco, então é o contrário. E a letra E, gravitacional e energia cinética. A gente tem a energia acumulada não em altura, num momento, mas sim na corda. Então, a letra correta, letra C. Continuando, segunda aplicação. Acompanhe o texto. Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo material capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, cristal de difluoreto de xenônio, XeF2, foi pressionado, gerando um novo cristal com uma estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada. Você vê que o texto aí é um texto de uma revista e tal, e ela finaliza falando em energia acumulada. Se você vê energia acumulada, você tem duas possibilidades, né? Ou energia acumulada na forma gravitacional, ou energia acumulada na forma elástica. Mas, de toda forma, é uma energia potencial guardada, acumulada. Continuando o texto, ele fala, embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, né, altas pressões, etc., o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia dois pontos. Então ele quer que a gente olhe aquela situação e faça uma análise em relação a nossas transformações de energia do cotidiano. Acompanhando ali, ele fala, letra A, armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto. Como que a gente analisa isso aí? A energia acumulada no carrinho durante o trajeto está sendo, em parte, energia potencial e, em parte, energia cinética, porque ele está no trajeto, no movimento. Então, energia acumulada não serve nesse caso aí, porque você está utilizando uma certa parcela para movimento. Então, não cabe essa alternativa. Vamos para a próxima. Armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Tá certo? Essa situação a gente vai analisar muito até nas outras questões do Enem, né? Em que a energia aí está acumulada na forma potencial gravitacional, porque você tem que fazer uma barragem, tem que criar um lago, a água tem que acumular e a água ganha altura, profundidade. E essa profundidade a gente associa a energia potencial gravitacional. Nesse caso, não é bem aquilo que está sendo acumulado lá, porque lá você está pressionando num ponto, certo? É a energia acumulada de outra forma. Continuando. Liberada na queima de um palito de fósforo. Isso aqui não tem nem muito o que comentar, né?
Palito de fósforo é uma transformação de energia química, né? Uma parte lá da química, a gente vai poder analisar em física também, mas não cabe para o processo, certo? Próxima alternativa, gerada nos reatores das usinas nucleares, também uma coisa que tem a ver com a química, né? Não se aplica à situação. E letra E, que vai ser a correta, acumulada em uma mola comprimida, né? Essa é a resposta correta. Que justamente, se ele teve que, se o experimento foi pegar um certo átomo, pressionar, alta pressão, você acumulou energia, que em algum momento essa energia vai ser devolvida. Então, esse acúmulo de energia tem mais a ver com a mola sendo comprimida do que, por exemplo, a barragem, no caso da hidrelétrica que mostrou agora, que também é um formato de energia potencial e pode até causar confusão à pessoa que está fazendo a questão, ok? Bom, nós ainda vamos mais ainda nas outras aulas falar de energia. A gente tem muita questão para tratar de energia para o Enem, né? Relembrando, é um conceito que o Enem usa, né, trabalha exaustivamente nas questões e é muito bom a gente ter uma boa referência sobre isso, certo? A gente vai continuar depois, por hoje é só lembrando mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa que você perdeu, entra no site lá, certosponteiros.com.br, né? Para dar uma olhada nas aulas de novo, revisar alguma coisa, né? Assim que você precisar, tá certo? Desejo que você tenha conseguido entender o que a gente trabalhou na aula hoje. Um abraço, até mais.